Fala pessoal, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo. A gente que se encontra há tanto tempo aqui nas redes sociais, por opção, mas agora por obrigação, né? A gente já tem o costume de fazer esse projeto, já tem bastante tempo, acho que já deve ter mais ou menos uns 2, 3 anos, que a gente faz uma sequência de lives. Oi Pri, tudo bem? Seja bem-vinda. Que a gente faz essa sequência de lives. Fala Wendel, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. E a gente sempre tem pessoas muito queridas aqui próximas da gente. E, bom, é inevitável começar essa live de hoje. Não dá para não falar do que está acontecendo na nossa realidade. Fala Fernando, tudo bem? No mundo, que bom que nós temos as ferramentas digitais, que bom que nós temos esses canais para nos aproximarem, para que a gente possa trocar ideias, bater papo e principalmente que a gente se sinta mais próximo, que a gente esteja mais conectado, talvez mais conectados do que nunca. E vamos torcer para que isso tudo passe em breve, vamos torcer para que a gente possa estar em outra situação muito em breve. Mas nós não vamos deixar a peteca cair, nós vamos conversar, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem. Oi Rodrigo, tudo bem? Oi Sérgio, todo mundo seja muito bem-vindo. A gente sempre tem gente muito, muito bacana, muito querida que está aqui com a gente nas lives. E eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui com a gente hoje. E eu fico muito feliz de ver várias pessoas que não tinham muitas vezes o hábito de estarem aqui online, de se apresentarem alguma coisa aqui, terem a iniciativa de puxar a fila, de colocar conteúdos aqui, da gente poder conversar, da gente poder trocar ideias. E é isso. Acho que assim a gente consegue se unir, a gente consegue se aproximar e que a gente possa fazer muita coisa boa juntos, mesmo estando cada um na tua casa, mesmo com tudo isso que está acontecendo. Nós não vamos deixar a odontologia baixar a bola. Nós fomos talvez uma das classes mais atingidas, se não a mais atingida em termos econômicos, né? Porque nós somos a primeira classe convidada a fechar os nossos negócios e de maneira que nós não sabemos quando a gente vai estar de volta. Então, que seja um período de estudo, que seja um período de evolução, que a gente possa crescer todo mundo junto. Bom, feito esse bate-papo inicial, que não podia deixar de ser. Grande Arthur, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo certo por aí, cara? Se cuida. Estamos aqui na torcida para tudo ficar bem por aí também, tá? Então, vamos bater um papo hoje, e hoje um tema diferente. Eu quis trazer algo diferente do que a gente normalmente fala. A gente normalmente fala de técnicas, a gente normalmente fala enfim, algum aspecto específico, técnico da parte de odontologia digital, mas eu quis abrir, digamos assim, essa sequência de lives compulsórias de casa, né, onde a gente tem que estar em casa. Eu quis abrir com o que eu acho que, em termos de dia a dia clínico, em termos daquele profissional que está ali na ponta de lança, que está trabalhando, talvez seja o que torne todo o sonho de você poder fresar, o sonho de você poder ter uma impressora 3D, o sonho de você poder ter um software, que torna isso tudo possível. Que é a gente saber construir um bom plano de negócio e que a gente poder saber construir algo que torne real os resultados da odontologia digital no nosso dia a dia. Muitos de vocês que seguem as lives já sabem, aqueles que não seguem, não sabem. Eu sou usuário de odontologia digital fazem 13 anos. Tem 13 anos que eu trabalho com isso todos os dias. Nem um dia desses 13 anos eu não deixei de utilizar a odontologia digital, porque a partir do momento que eu fiz a opção de entrar, não foi para ser 50-50, foi para utilizar realmente tudo que a odontologia digital pudesse me dar. E não preciso dizer para vocês a quantidade de cabeçadas, a quantidade de problemas, a quantidade de... não vou dizer de insucessos, mas de situações difíceis que muitas vezes tiveram que ser contornadas internamente e a gente não tinha muito referência onde buscar. A gente não tinha cases que faziam o que a gente fazia e dessa maneira a gente não sabia muito bem como executar, não ser tentativa e erro e usar a nossa imaginação. E o que eu trouxe para vocês hoje, eu gosto muito de usar essa filosofia de trabalho, eu gosto muito de organizar os meus pensamentos da forma como eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou dividir a tela aqui, vou
inverter e quero mostrar para vocês como que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar hoje através de uma coisa chamada Mind Map, de mapa mental. O mapa mental, ele ensina uma série de questões pra gente sobre como organizar mentalmente e em termos didáticos o nosso pensamento. E talvez na odontologia digital o que a gente esteja precisando hoje é de organizar os nossos pensamentos, sistematizar algumas coisas, óbvio, não tudo, porque a gente vem descobrindo coisas a cada dia, mas tentar botar uma ordem no caos, tentar botar um raciocínio lógico em cima do que a gente está fazendo. Oi, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda. Tentar organizar os pensamentos para que a gente possa planejar as nossas etapas. Eu vou abrir a nossa live de hoje comparando e, obviamente, fazendo um paralelo com um empresário que tenha um grande negócio. Toda vez que esse cara coloca uma máquina ou muda um fluxo dentro do seu negócio, ele estuda primeiro, planeja primeiro, coloca, e quando essa máquina chega, ele coloca essa máquina já num sistema desenhado, estudado, equipe treinada, e desde o primeiro dia que essa máquina entra dentro do seu ambiente, ela faz o que ela tem que fazer. Óbvio que a experiência da equipe vai contar, o dia a dia, isso vai levar com que ele faça mais rápido e de maneira mais eficiente. Oi, Lara, tudo bem? Seja bem-vinda. O que nós precisamos é organizar o nosso pensamento, fazer com que nós possamos ter bons resultados desde o primeiro momento em que esses equipamentos entram para o nosso negócio. Então, o que eu organizei para vocês, e um pouco do que a gente vai falar, até em cima desse projeto do Telemetria Academy, do que a gente quer fazer dentro dessas plataformas online, que é um projeto, como eu disse nos vídeos do Instagram, que eu tinha só para o segundo semestre, mas já que eu, que vocês e que quem produz não pode trabalhar mais, vou salvar, Mônica, pode deixar, tá? Eu antecipei esse projeto para que a gente possa efetivamente fazer a diferença, conversar e aproveitar esse tempo que a gente tem, tá? Só que esse projeto ele foi organizado com uma ideia que eu tenho já há bastante tempo, que obviamente a gente nunca tem tempo, né, para poder organizar as coisas, agora a gente tem. Eu nunca tive tempo de organizar essa parte didática da maneira como eu acredito que deveria ser feita. Como uma maneira que funcionou para mim, e eu acredito que talvez para o dentista mais tradicional ou aquele que tenha um pouquinho mais de resistência, também ajude. Tudo que a gente vê hoje organizado de odontologia digital é organizado por equipamentos. O que o scanner faz? O que a impressora faz? O que a fresadora faz? E o que o software faz? A minha ideia, e eu acho que vocês vão poder dar o feedback para mim em relação a isso, é pegar isso e fazer 180 graus. Eu não estou focado no equipamento. Eu quero focar no fluxo clínico. Eu quero focar em como eu faço uma coroa unitária sobre implante digital. Como eu vou fazer uma primeira consulta com os meus equipamentos. Que muitas vezes a gente combina 2 ou 3 para fazer isso. Como eu vou fazer o meu ensaio estético restaurador com o meu ambiente digital? Vou fazer ele fresado? Vou fazer ele impresso? Mas eu tenho um rito do fluxo que me ajuda a organizar os pensamentos e faz com que eu saiba onde cada equipamento vai entrar e principalmente qual é a inter-relação entre eles. Muitas das vezes a gente embola dentro desse ponto. Como é que a minha impressora vai conversar com a minha fresadora? Como é que o meu software de design vai conversar com a minha fresadora e com a minha impressora ao mesmo tempo? Se eu estou olhando individualmente para cada equipamento e eu não consigo estabelecer a relação entre eles, porque o meu fio condutor é o que o equipamento faz. E não o que eu preciso dentro do meu fluxo clínico. Então a ideia é dar essa virada, é dar esses 180 graus e começar a focar em você que está aí do outro lado. Focar em um fluxograma que você olhe, você fala, eu vou entrar aqui, tal hora entra o scanner, do scanner ele sai para o software, do software ele sai para a fresadora, esse mesmo arquivo foi o laminado vai para a fresadora, o modelo de trabalho vai para a impressora, como é que eu vou fazer os dois conversarem, como é que eu vou calibrar esses equipamentos. E isso, gente, efetivamente no dia a dia, é que faz você fazer bem feito 1, 2, 3,
4, 20, 120, 180, 200 casos. Não um, não dois, não três. Então é muito importante que a gente vire essa ficha para entender como os equipamentos vão entrar em cada fluxo. E sempre lembrando, não se trata de ser proprietário, se trata de ser usuário. Mas hoje eu vou falar um pouquinho dos dois perfis. Hoje eu vou falar um pouquinho dos dois lados. E aí eu vou agora entrar no processo do Mind Map. Eu queria que vocês depois me dessem um feedback sobre como essa questão do foco nos fluxos, se isso facilitou ou não para vocês. Tá joia? A gente está aqui num período de experimentação de uma série de coisas. A gente antecipou esse projeto que era do segundo semestre. E vocês vão me ajudar muito. Muita gente me mandou mensagem. Eu queria agradecer a todos vocês pelas mensagens de força, de ajuda. Poxa, que legal você está fazendo isso. Mas é uma troca, gente. Eu não estou dando nada, vocês não estão me dando nada exclusivamente. A gente está fazendo uma troca. Sempre é uma troca. Todos nós vamos ganhar. É a parceria do ganha-ganha, onde todo mundo ganha e se sente melhor. E é assim que a gente tem que manter a nossa mente nesse período tão difícil. Tá bom? Então vamos lá. Quero virar a tela para vocês aqui, centrando no ponto da nossa live de hoje. Gestão digital. Como que a gente vai fazer a gestão digital da nossa clínica? Entendam, pessoal, gestão digital não se trata única e exclusivamente de gestão administrativa. A gente tem a parte administrativa e tem a parte clínica, a gestão clínica do nosso consultório. Hoje, por exemplo, toda a gestão clínica do meu consultório é baseada num software de design. Esse software me permite comunicar com todos os membros da minha equipe, ele me permite comunicar com pessoas fora da minha clínica que por acaso tenham me encaminhado um paciente e ele me permite comunicar perfeitamente com o meu laboratório de prótese. Eu costumo dizer que se tira esse software de mim hoje, eu não faço mais nada. Oi, Diego, tudo bom? Tudo certo? Como é que tá aí no Uruguai, amigo? Tudo bem? Grande abraço, força para todos vocês aí também. Então, gente, vamos falar então da parte de gestão digital. Nós temos hoje traçados, isso aqui é uma coisa que eu fiz junto com os meus alunos, isso aqui é um perfil que a gente traçou de acordo com os alunos que frequentam os nossos cursos. Nós temos 3 perfis de profissionais que trabalham com odontologia digital. Nós temos um perfil moderado, nós temos um perfil médio, ou seja, que está na média, e nós temos um perfil avançado. Quando eu digo em relação a esses perfis, eu digo no nível de interação e de propriedade dos equipamentos digitais. Ou seja, o que ele tem no seu negócio de equipamento digital. Quando a gente fala de gestão, invariavelmente, a gente precisa falar de se você usa ou se você usa porque possui. Os planos de negócio são completamente diferentes. E eu queria falar um pouco dessas diferenças para vocês e fazer links com a parte de realidade clínica que a gente tem, tá? Então vamos lá. O nosso perfil moderado. O nosso perfil moderado é aquele profissional que usa os equipamentos, que é usuário, porém, esse profissional usa todos esses equipamentos de maneira terceirizada. Ou seja, ele aluga ou usa equipamentos de outras pessoas ou de outras empresas para poder trabalhar. Esse perfil é um perfil importantíssimo, porque deveria ser a porta de entrada de todos nós. Todas as pessoas que me perguntam, eu preciso comprar um equipamento, eu falo, calma, primeiro use, primeiro estude, depois compre. Sua compra vai ser mais consciente, seu plano de negócio vai ser mais bem desenhado e esse equipamento vai entrar na sua clínica de uma maneira mais assertiva. Porque não preciso dizer para vocês que, obviamente, a maioria de nós compra esses equipamentos de maneira parcelada e absolutamente ninguém consegue entrar na odontologia digital em 30 dias, quando a primeira prestação desse equipamento vence. Ok? Ô Sérgio, a internet não tá boa aí não, cara? Eu vou deixar gravada a live, tá, gente? E aí
vocês vão poder ter acesso depois, tá? Lembrando a vocês, gente, se vocês quiserem assistir essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou subir essa live para o nosso perfil fechado do YouTube. Então, se vocês quiserem, cadastrem no nosso canal do Telegram, que vocês vão ter acesso a todos esses materiais. Por que eu estou fazendo isso? Aqui no Instagram a live fica gravada por 24 horas. No nosso canal ela vai ficar o tempo todo e vocês vão poder ter acesso a todo esse material e mais coisas que a gente vai disponibilizar para vocês, como as 3 aulas gratuitas do curso online que a gente vai colocar para vocês. Tá joia, gente? Então, vamos voltar aqui para o perfil. O que esse usuário tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar com 3 aspectos do processo produtivo dele. Os 3 aspectos do processo produtivo são o escaneamento. Eu vou abrir aqui para vocês. O escaneamento, o design e a manufatura. Esse processo, deixa eu ver aqui, gente, peraí. Oi, Mônica, legal, viu? Legal, que bom que você dê esse feedback pra gente, tá? Eu vou repassar aqui de novo, caso alguns de vocês não tenham conseguido ver, tá? Nós temos o processo de escaneamento, nós temos o processo de design e nós temos o processo de manufatura. São os 3 processos que a gente tem para poder trabalhar, tá? Bom, como que a gente pode incorporar esses 3 processos no nosso dia a dia sem que a gente não tenha nada? Essas dicas são muito importantes para quem está assistindo a live e principalmente para quem não tem nenhum tipo de equipamento, tá? Eu acredito que seja a maioria de nós. A maioria de nós dentistas tem esse perfil. Então vamos lá, vamos começar a falar do processo de escaneamento. Quando a gente tem o processo de escaneamento, nós temos 3 portas de entrada para a gente poder fazer esse processo sem que a gente não tenha absolutamente nada. O primeiro é a radiologia. A maioria das nossas radiologias tem hoje condições de nos atender no processo de escaneamento. Lembrando a vocês que a única especialidade que precisa do scanner transprocedimento é a prótese. Dentística pode ser prévio, orto pode ser prévio, endo pode ser prévio, cirurgia ortognática pode ser prévio, ortodontia pode ser prévio, todas as outras, implantodontia pode ser prévio, todas as outras áreas, a gente precisa de um escaneamento inicial. A especialidade que precisa do escaneamento transprocedimento é a prótese. A segunda alternativa que a gente tem são os scan services, que são equipes, são empresas que tratam especificamente de fornecer o serviço de escaneamento dentro do seu consultório. Esses serviços contemplam tanto a parte dos usuários que precisam do escaneamento inicial, quanto os usuários que precisam do escaneamento transprocedimento. Você paga um valor, um profissional vai à sua clínica e vocês juntos fazem o escaneamento. E o terceira forma da gente fazer isso são os laboratórios. Só que eu queria fazer alguma observação para vocês. E, obviamente, gente, isso não é uma crítica, é só uma observação. O escaneamento da radiologia, ele é aberto, ou seja, você simplesmente tem um escaneamento. O scan service, ele é um escaneamento aberto. Você pode fazer e você pode encaminhar isso para onde você quiser. Mas o laboratório, gente, por questões óbvias, o escaneamento dele é fechado. O que eu quero dizer com escaneamento fechado? Ele vai escanear se você for fazer o trabalho final com ele. Então, se você tem pretensão de utilizar esse escaneamento para trabalhar com outro laboratório ou com outro centro, não é para o laboratório que vocês vão pedir isso. Porque normalmente o laboratório ele vai escanear para os clientes do laboratório e para executar os casos que vão ser feitos no laboratório, tá? Mas essas 3 são as 3 portas de entrada para você que não tem nada que você possa escanear, tá? Deixa eu ler um recadinho da Giza. Oi, Giza, tudo bem? Você pode digitar com radiologia, Planning Center e Scan Services. Aqui em Brasília, a gente tem uma estrutura excelente. Nós temos todos esses serviços. E, gradativamente, mesmo as cidades de interior têm esse serviço também. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos para a parte de design, ou seja, você já fez o teu escaneamento, seja ele de trabalho, ou seja ele de diagnóstico, ou seja ele para qualquer outra especialidade, nós vamos para a parte do design.
Quando você é um usuário mais básico, dentro dessa parte do design, você tem duas alternativas para poder terceirizar esse design, ou seja, você não tem este software para poder fazer o design. Ou você opta por um Planning Center, e esse Planning Center, obviamente, vai te planejar de maneira aberta. O que isso quer dizer? Se você manda fazer um enceramento num Planning Center, ele vai só te cobrar um enceramento, você faz o enceramento. Se você quiser utilizar esse enceramento para mandar para o laboratório, você que sabe. E você tem o laboratório, que pode fazer o design e que esse design tem alguns laboratórios que fazem o design e não dão continuidade, que é a maioria dos laboratórios hoje, e você tem laboratórios que vendem esse design fechado na execução do definitivo. Ou seja, você compra um pacote de fazer um trabalho e nesse trabalho está incorporada a parte de design. Essa é uma parte importante, porque o escaneamento você pode até aprender, você pode até, de repente, com a sua demanda, começar a exercitar e fazer, mas o design é a parte mais complexa do processo. São softwares que muitas vezes os profissionais têm uma curva de aprendizado longa, e essa curva o cara vai te ajudar muito. O cadista, que a gente considera hoje a profissão mais promissora da odontologia, é onde a gente tem menos concorrência, é onde talvez estejam as melhores remunerações e onde você tem um potencial de crescer mais rápido. Fica a dica para quem aí, de repente, é um recém-formado, para quem, de repente, está procurando alguma coisa ou é um jovem técnico. Procure essa profissão de cadista, porque ela não é a profissão do futuro, é a profissão do presente. Eu fui dar uma palestra na Apidesp esse ano, no Congresso dos Técnicos, e eu fiz uma brincadeira. Eu cheguei na plateia e perguntei quem é cadista aqui. Tinha mais ou menos umas 150, 200 pessoas, e 3 pessoas levantaram a mão. Aí eu brinquei e falei assim, olha, até o fim da palestra, cada um de vocês já recebeu 3 propostas de emprego. Vocês estão empregados ou não? E um me mandou uma mensagem um dia e falou assim, cara, você falou e foi engraçado. A hora que eu levantei a mão, um cara chegou em mim e perguntou, poxa, você não quer receber uma proposta? E é verdade. É uma realidade diferente, são poucos os profissionais que têm conhecimento técnico para fazer essa parte de design. E que, graças a Deus, a gente pode terceirizar isso dentro da nossa cidade, dentro do nosso país e para qualquer lugar do planeta. Tem design centers e planning centers espalhados pelo mundo todo, onde você pode mandar o seu modelo e receber esse modelo com um design extremamente bem feito. Tá bom? E para a gente fechar, nós temos a parte de manufatura, que é a parte de produção, que ela pode ser a manufatura aditiva, que é a impressão 3D, e pode ser a manufatura regressiva, que é a fresagem. E nós temos 2 polos, normalmente, onde a gente consegue fazer esses trabalhos. Nos printing services, ou seja, centrais de impressão 3D, que muitas vezes as radiologias têm, ou centrais exclusivamente de impressão, e no laboratório de prótese, onde a gente pode normalmente é onde é a porta de entrada para a gente fazer os nossos trabalhos finais, principalmente os trabalhos de reabilitação. Quais são as características que esse profissional, que vocês que estão aí vendo a live, que tem esse perfil, precisam se atentar para fazer um modelo de negócio? Em primeiro lugar, o risco desse modelo de negócio é o menor. Por quê? É onde você menos se envolve com prestação, é onde você menos se envolve com fidelização de marcas, ou seja, se você usou um ScanService e não funcionou, você escolhe outro. Se você não gostou do scanner daquele ScanService, você pode utilizar outro. Se você não gostou do trabalho do laboratório, você pode escolher outro. Se você não gostou da impressão ou do design, de qualquer coisa, você tem a liberdade de, no próximo caso, mandar para outro. Ou seja, é um tempo muito bom para você fazer os seus test drives com os diferentes sistemas e diferentes parceiros para começar a filtrar quais serão os seus parceiros e fornecedores dentro da odontologia digital. Esse é o primeiro ponto do modelo de negócio que você tem que fazer. Por que ele é importante? Gente, no nosso consultório a gente não está ali para fazer teste. A gente não está ali para ser campo de prova de nada. Nós precisamos atender bem o nosso paciente. Muito bem. Hoje, com o digital, os prazos estão caindo, a exigência dos pacientes está aumentando. Hoje, por exemplo, eu não admito receber um trabalho sem selamento marginal, com ponto de contato alto, com esquema oclusal errado. Eu não admito receber um trabalho mais assim. Porque eu já cheguei num nível de precisão com os meus parceiros e com os trabalhos que eu mesmo produzo, onde isso não existe mais. Então, para mim, qualquer coisa diferente disso é perda de tempo. E o meu paciente está acostumado com isso. Se eu entrego uma coroa quase sem ajuste para esse paciente, depois eu vou entregar algo cheio de ajuste para ele,
Pô, doutor, mas o outro, o que é bom a gente acostuma rápido. Então é necessário que a gente tenha esse conceito, que a gente precisa ter. Ó, o Sergião acabou de colocar aqui, ó, ninguém admite receber trabalho com ajustes quando a gente começa a trabalhar com nível de excelência alto, tá? Quais são as questões que a gente tem que se atentar? Primeiro desafio dessa modalidade, timing e entrega. O que é timing e entrega? Efetivamente, quando você tem algum dos equipamentos dentro do seu consultório, sua entrega é mais rápida. Não adianta a gente querer ser digital e trabalhar mais devagar porque está sendo digital. Isso não tem justificativa. Então, quando a gente vai fazer um trabalho digital, a gente precisa entender que o paciente espera que isso seja mais rápido. Não faz sentido você encomendar um encerramento digital e receber com 15, 20 dias. Isso a gente recebe no analógico. Então, a gente tem que entender que, a partir do momento que você começa a utilizar mais os equipamentos digitais e isso tudo é terceirizado, você vai começar a demorar mais para entregar. E aí você já está chegando no limite desse teu modelo de negócio. Então é importante pensar nisso. Segunda questão, dependência de terceiros. Isso é importante a gente destacar porque, obviamente, a gente quer ter um material, quer ter um produto para ter liberdade. E a partir do momento, ninguém te limita a moldar um paciente. Se você tem um paciente, você quer preparar e moldar ele, você faz a hora que você quiser. Se você começar a ter um fluxo mais alto de pacientes para escanear, porque o seu paciente vai se acostumar com isso, ele não vai querer mais ser moldado. Isso eu não estou falando de boca para fora não, gente. Tem estudo, tem embasamento. Parece besta o que eu estou falando, mas tem estudo para isso. Tem um estudo, depois quem quiser possa até compartilhar a referência, onde os pacientes foram moldados, escaneados e, obviamente, os pacientes quase que na totalidade, quase 100%, 99 ponto alguma coisa, preferiram ser escaneados do que ser moldados. Mas a partir do momento que o scan service, ele não está ali para te servir o dia inteiro. Normalmente você pede ele 1, 2, 3 vezes por semana. Imagina se você tiver que pedir para os seus 4 pacientes para serem atendidos no mesmo dia para fazer um scan service, você vai gastar uma nota, que o cara vai te cobrar por escaneamento, você vai travar o cara a manhã inteira, e isso vai começar a pesar, e você tem que começar a fazer a conta de como se vale a pena você já ter um equipamento dentro do seu consultório. Tá? Diego tá colocando aqui para mim. Você disse para acelerar tempo, se é necessário uma impressora 3D? É o equipamento que efetivamente faz com que nós ganhemos mais tempo. Fato. Principalmente aqui no Brasil, Diego. Eu não sei como é que é no Uruguai a parte de correios, mas aqui no Brasil a gente tem pelo menos de 3 a 4 dias para receber um enceramento feito em outra cidade. Tem vários profissionais que estão aqui na live que trabalham com laboratórios de outras cidades. E que o Sérgio, eu não sei se ele manda, mas enfim, o Sérgio mora aqui no interior de Goiás, que eu conheço, o Sérgio fez curso aqui com a gente, e ele acabou de colocar aqui, ó, ajuda muito a impressora 3D, que te permite mandar um design, por exemplo, se você acha que quer mandar um trabalho para Goiânia é longe, ele manda e recebe e imprime numa velocidade como se o laboratório estivesse na porta do lado. Tá? Diego acabou de colocar aqui, impressora de resina para provisórios. É uma das coisas que eu mais faço, que mais me ganha tempo e que efetivamente, eu posso dizer isso de coração, a impressora 3D é o equipamento que mais me dá retorno financeiro. É o que mais me economiza gastos no final do mês. Isso é um fato. O que a gente faz de provisórios em impressoras 3D traz uma economia enorme. Enorme. Então, isso que você colocou aí é uma ótima observação. Tá? E o último ponto que esse modelo tem que ser atentado, que nós precisamos atentar para isso, é a curva de crescimento. De tudo que eu falei para vocês, se você começar a imprimir com muita frequência, se você começar a escanear com muita frequência dentro do seu consultório, está na hora de você começar a desenhar o seu plano de negócio para a aquisição de um equipamento que você usa com frequência. Não porque você quer tê-lo, mas porque ele pode ser lucrativo. Ele pode te dar um lucro que você não tem hoje. E não existe equipamento caro ou barato. Existe equipamento que é caro porque não te dá retorno
Existe o equipamento que é barato porque ele te dá muito retorno. Se ele se cobre e gera lucro, ele é um equipamento barato. Eu sei que muitas vezes é difícil você comprá-lo à vista, mas entra num modo, num plano de negócio para você fazer aquisição. Sérgio Saraiva, esse cara aqui é um dos caras para mim que mais entende disso. Uma vez eu tive uma conversa com ele, Sérgio tá aí, ele vai lembrar do que... Depois se ele me autorizar eu conto essa conversa, mas o Sérgio foi um cara que me falou um negócio que eu falei, cara, você para mim é o ícone, porque você tem uma característica sensacional dentro da odontologia digital. Meu grande amigo Guilherme Saavedra, como é que você tá, cara? Tudo bem? Parabéns aí pela defesa da livre docência, acompanhei pelas redes. Parabéns mesmo, cara, você merece muito. Em breve a gente vai trocar grandes ideias aí, porque esse período está meio conturbado para todos nós. Em breve a gente está junto e vamos traçar coisas para frente aí, se Deus quiser. Tá bom, gente? Então isso que eu falei para vocês foi sobre o usuário moderado, o iniciante, aquele que não tem tantos equipamentos. Agora vamos falar do profissional da média. O que é o profissional da média? É o profissional que é hoje o perfil mais comum de profissionais de odontologia digital. Eu vou compartilhar a tela com vocês novamente. Esse profissional, ele já se divide em dois perfis no mesmo profissional. Ele é proprietário de uma parte do fluxo e ele é um usuário de uma parte do fluxo. Ou seja, uma parte ele já possui, que são aqueles equipamentos que ele mais utiliza, e ele continua um usuário, ou seja, ele continua terceirizando algumas etapas do seu processo. Deixa eu só responder a pergunta do Diego. Diego me fez uma pergunta: com a marca de impressora de resina que eu recomendo e quais as resinas que eu recomendo. Grande Rômulo, como é que você está, presidente? Tudo bem? Saudade de você, meu amigo. Diego, você tem várias impressoras no mercado hoje. Várias, tá? Lá no meu consultório hoje, eu utilizo... Enfim, tem duas impressoras que eu utilizo bastante, tá? Eu utilizo para algumas resinas que são de fora ou que tem algumas características um pouco diferentes e que eu já tenho uma calibragem voltada para elas. Eu utilizo a Monray, que é uma impressora que eu já tenho há bastante tempo, tá? E eu utilizo a Rapid Shape hoje para modelos e para guias cirúrgicos. A Rapid Shape é sensacional. A Rapid está começando a parametrizar outros tipos de resina, como resinas de provisório. Tá? Recentemente eles adquiriram a Hiller, o grupo, né, a qual a Rapid pertence, adquiriu a Hiller, e aí você começa a ter uma simbiose entre essas resinas. Tá? Basicamente, resinas de provisórios, eu utilizo bastante a resina da Hiller. Eu tenho bons resultados com a resina da Hiller. Praticamente é mais... Eu já usei um pouco da MakerTech, mas da Hiller eu já utilizo bastante. É a que eu mais uso disparado. Já imprimi protocolos, já imprimi provisório de boca toda, fixa grande, pequena. E eu tenho uma precisão bem boa e eu gosto bastante da resina. Ela tem uma característica interessante para a gente poder utilizar. Aqui no Brasil talvez seja a marca mais comum, tá joia? Mais utilizada. Gente, dentro desse perfil da média, normalmente, o dentista ele é proprietário do scanner e da impressora e ele terceiriza a parte de fresagem com o laboratório. Então vamos passar aqui de novo. Ele normalmente é proprietário do scanner e da impressora e ele terceiriza, ou seja, ele indica a parte de laboratório para poder trabalhar. Esse, gente, é o perfil da maioria dos usuários de odontologia digital hoje da parte de prótese. Eu fui usuário desse por mais de 10 anos. Eu comecei montando tudo. Eu tinha um laboratório que eu tinha scanner. Não tinha scanner intraoral com tanta acessibilidade na época, mas eu tinha um scanner de bancada, eu tinha a parte de produção, eu enviava isso para ser fresado na central de produção da Nobel, e eu tinha a parte de aplicação de cerâmica do sistema, que era o que a gente tinha disponível para poder fazer. A parte de fresagem na época era um pouco limitada para a gente poder trabalhar. Aqui, a Nathalie está colocando aqui, colocou muito da Smart Dent e ele teve problemas de parametrização. Ok, bom vocês darem seus feedbacks aí em relação aos sistemas que vocês utilizam. Obrigado, Nathalie, obrigado por compartilhar essa informação aí com a gente, tá? Bom, quando o profissional migra do sistema inicial para o sistema de média, quando ele percebe que ele escaneia o dia todo, que ele escaneia o tempo todo, que é o que eu faço no meu consultório hoje. Todos os meus pacientes são escaneados
para todas as especialidades. Para endo, para prótese, para pério, para cirurgia, para prótese, para dentística, para implanto, enfim, todos esses pacientes passam pelo processo de escaneamento. Ou seja, é um equipamento que eu uso muitas vezes ao dia. E a impressora 3D, gente, é algo que quando você começa a implementar as rotinas no seu consultório, você percebe que ela é o equipamento que mais te dá resultado, que mais te dá retorno. Disparado. Primeiro que de tudo é o equipamento mais barato. Mais barato do que o scanner e mais barato do que a fresadora e atualmente mais barato que o software. Segundo, que o insumo dela é barato. E terceiro, que o processo de fabricação dela é extremamente justo. Você não gasta muito material, você não desperdiça material para poder fazer os trabalhos na impressão 3D. Você gasta muito pouca resina. Uma guia de canino a canino que a gente faz para dentística hoje gasta, sei lá, menos de 7 ml. É muito pouco. É muito pouco. Tá? O Diego perguntando aqui, o Murray ou Rapid Shape você imprime com resina neles provisórios? Sim, com as duas. Tá? Atualmente a Rapid Shape recebeu toda a parametrização da ilha e a gente consegue trabalhar. Lá na Murray eu mesmo acertei os parâmetros e utilizei e a gente conseguiu bons resultados também. Nas duas a gente consegue trabalhar. Tá joia? Então, gente, o que é importante vocês entenderem? Tudo bem, a parte de laboratório você continua terceirizando, fica sempre aquela questão de, mas eu quero comprar uma fresadora. Eu demorei, gente, 13 anos para ter uma fresadora no meu consultório. E daqui a pouquinho, quando a gente cair no perfil avançado, eu vou dizer porquê e vou compartilhar essa experiência com vocês. Tá? Desafios deste perfil. O que é que nós temos que nos atentar para migrar de não ter nada para ter um scanner e uma impressora 3D ou um ou outro? Primeiro desafio, vamos colocar aqui. Pessoal, treinamento e embasamento científico. Nós temos que estar treinados para que isso seja uma realidade. E nós temos que ter embasamento no que a gente está fazendo. Não dá para ficar tentativa e erro. Não dá para ficar perdendo impressão 3D. Não dá para ficar jogando fora resinas de impressão. Não dá para prometer para o paciente que a placa dele vai ficar pronta. Quando a placa sai, a placa não encaixa na boca. Você tem que saber o que você está fazendo. E esse treinamento tem que ser antes de começar a utilizar. Não depois que você comprou. Depois que você comprou, o investimento está feito. Você tem que pensar em retorno do seu investimento. Assim a odontologia digital vai ser lucrativa para você, vai ser uma realidade para você. O equipamento entrou, ele tem que rodar e você tem que saber exatamente o que tem que fazer com ele. Eu quero citar, eu sempre gosto de citar esse caso. Teve uma vez, a gente sempre presta muita assessoria para algumas clínicas, para algumas grandes redes, enfim. E teve um dono de uma grande rede de clínicas que pegou o avião dele e veio aqui para Brasília para conversar comigo. Disseram para ele que eu tinha experiência em odontologia digital, disseram que eu poderia prestar uma assessoria para ele. Eu fui, ele acompanhou um dia de atendimentos comigo, ficou encantado com o que viu. Falou, olha, meu gerente vai vir aqui conversar com você para vocês negociarem uma consultoria na minha rede de 26 clínicas. Ótimo. O gerente veio, falou que eles investiram mais de 4 milhões de reais de investimento em equipamentos e me pediu para dar um treinamento para 130 profissionais. Inicialmente um treinamento de 2 dias, em grupos, onde entrar um grupo, sai um grupo de 20 pessoas, e cada grupo ia receber um treinamento para saber escanear e enviar os projetos e fazer a validação de malhas. Óbvio que por motivos éticos eu não vou ficar dizendo quanto que foi cobrado, mas eu cobrei um valor que não correspondia a 1% do que foi investido nos equipamentos. O gerente me ligou e falou assim, olha, desculpa, mas eu acho que você está cobrando caro demais. Eu esperava menos e nós não vamos fechar essa consultoria. 1 ano depois eles devolveram todos os equipamentos. Quando você subestima o treinamento, eu não estou dizendo que seja comigo, podia ser com qualquer outra pessoa,
Mas não basta pegar o equipamento, colocar dentro da sua sala de atendimento, você cruzar o seu braço, olhar para aquilo e falar assim, e agora? É importantíssimo que vocês tenham treinamento e embasamento. A gente falou em comprar equipamento antes desse equipamento chegar. Tem muita gente que me pergunta, mas eu vou ir fazer seu curso, eu quero fazer uma consultoria com você, eu vou comprar e depois eu te procuro. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Venha aqui, converse, aprenda um equipamento que não é seu, teste, avalie, sem ter que comprar. Quando você fizer isso, ou peça para a empresa que está interessada em te vender para te fazer um test drive. Pelo amor de Deus, ninguém compra um carro sem testar. Ninguém compra uma moto sem testar. Ninguém compra uma televisão sem ver ela funcionando. Como é que você vai comprar um scanner sem nunca ter feito um test drive naquilo? Isso não existe. Reforço com vocês de maneira muito séria. Testem primeiro, usem primeiro, façam uma experimentação primeiro. Embasem o que vocês estão fazendo, treinem, até porque hoje a gente tem diversos equipamentos no mercado, cada um com uma característica diferente. E isso faz parte do modelo de negócio de vocês. Por favor, eu peço isso de coração para vocês. Vocês vão errar menos, vão ser mais assertivos e vão escolher equipamento que se encaixa melhor nas suas necessidades. Outro ponto importante, laboratórios parceiros. Quando você compra um scanner, você tem que ter uma rede de laboratórios que trabalhe bem. Hoje nós temos diversas iniciativas de laboratórios que se especializam a cada dia mais e que principalmente cuidam do processo de validação e de sistematização da produção. Tem vários projetos em relação a isso. Um deles eu posso citar o Delab, do Luizão, do Luiz Calique, lá do Ateliê. Putz, ele faz um trabalho sensacional. Ele ajuda os laboratórios a parametrizar e fazer com que eles atendam de uma maneira padrão os clientes com um padrão de qualidade alto. Isso é sensacional. Então já há uma preocupação em relação a isso. Então busque saber dos seus laboratórios parceiros se eles têm esse processo de parametrização e principalmente se eles cuidam do processo de produção. Porque acreditem, não é porque um trabalho é fresado que ele não pode dar problema. Pode, e muito. Se a fresadora não for bem cuidada, se a manutenção da fresadora não for bem feita, se a validação dos arquivos não for correta, se o design não for bem feito. Então preocupem-se com isso. Isso faz parte do modelo de negócio. Eu conheço várias pessoas que compraram um scanner e dizem para mim, tem 6 meses que eu não consigo achar um laboratório que me faça um trabalho digital no padrão que eu fazia no analógico. Eu falo, tem alguma coisa errada, porque não deveria estar no padrão do analógico, deveria estar melhor. Em termos de adaptação marginal, ponto de contato, esquema oclusal, tem que estar melhor. Tem que ser melhor. Estética é uma outra conversa. Óbvio que um caso estratificado vai ser bem diferente de um caso maquiado. Pode ser. Tende a ser. Mas em termos de adaptação, não tem questionamento. A literatura científica embasa isso. Existem estudos que mostram que, na média, dentro dos protocolos de trabalho ideais, o trabalho digital é melhor do que o trabalho analógico em termos de adaptação, em todos os seus quesitos. Isso é um ponto pacífico, já é um consenso na literatura científica. Ok, pessoal? E aí nós vamos para a parte mais importante da tomada de decisão em relação a vocês comprarem um equipamento, chamado plano de negócio. Gravem isso daqui, plano de negócio. Desculpa estar sem os acentos, pessoal, é porque realmente esse software americano ele não me permite acentuar as palavras, tá? Dentro do plano de negócio, pessoal, essa aqui é a melhor dica que eu posso dar para vocês. O meu modelo de negócio começou a funcionar a partir do momento em que eu, para cada paciente que foi escaneado, eu tenho um valor deste procedimento. Se for na primeira consulta, é uma parte da primeira consulta. Se for para fazer uma placa, é uma parte do valor da placa. Se for para fazer uma prótese, é uma parte do valor da prótese. Se for fazer um guia cirúrgico, é uma parte do valor. Todo o procedimento que depende do scanner, seja ele até a consulta inicial, ele tem um valor deste procedimento que é destinado para o scanner, que é contabilizado separadamente no nossa
no nosso caixa diário. Sabem por que eu faço isso? Porque no fim do mês eu bato quantas vezes ele foi utilizado, quanto ele produziu desses valores e eu vejo se estes valores cobrem a prestação do meu scanner e o quanto ele gera a mais de lucro em cima do meu scanner. E é assim que vocês deveriam pensar. Eu vou escanear aqui. Escaneou, paga. Escaneou, paga. Na radiologia, quando o paciente vai lá escanear, cada vez que ele é escaneado, ele paga. Quando você contrata um scan service, cada vez que o scan service vai na sua clínica, ele paga. Por que dentro da sua clínica o seu paciente não vai pagar pelo equipamento que você pagou 100 mil, 80 mil, 50 mil reais, 280 mil reais? São os diferentes valores que a gente tem hoje dos scanners. Por que ele não vai pagar? Por que você não tem que ter o controle de quanto esse equipamento te rendeu? Entendam isso. Isso é plano de negócio. Vocês precisam saber o quanto o scanner e a impressora, se forem os dois equipamentos que vocês têm, que são a média dessa população, desse perfil de dentista, o quanto isso lhe rende ao final do mês. Quando eu comecei a fazer essa análise, eu descobri que o scanner era muito lucrativo e que ele pagava e bem o valor da prestação dele se eu pensar dessa maneira. Se eu separar, ele é um equipamento que eu vou utilizar dentro das minhas consultas, ele tem que se pagar. Não esqueçam disso. É muito importante. E para isso, vocês têm que ter um sistema de estatísticas, que é o segundo ponto que está aqui embaixo. Estatísticas. Vocês precisam saber quantos escaneamentos foram feitos. Tem que ter controle disso. Peçam para a secretária de vocês fazer esse controle. Peçam para a recepcionista, gerente, enfim, alguém no seu consultório tem que ser responsável por levantar essas estatísticas. Para no fim do mês você bater o seu controle e entender qual é a diferença que o seu equipamento digital está fazendo no seu dia a dia. Gente, essa foi a dica que mais fez diferença para mim e eu estou passando ela para vocês de coração, porque isso faz a diferença. E para fechar, nunca se esqueçam, todo equipamento que vocês compram tem que ter uma análise de depreciação. Vocês precisam entender que esse equipamento daqui a 2, 3, 4 anos vai depreciar. E vocês têm que ter o cálculo para reposição, para troca e para venda no momento ideal. É igual o carro. Se você deixar o carro ficar velho demais, ele deprecia. Não é um investimento. Ele vai depreciar. E se você vender esse carro no momento certo, você vai ter o melhor equilíbrio entre tempo que você utilizou, melhor valor dele, para troca e compra de outro equipamento. Isso, óbvio, se vocês comprarem ele. Hoje, em alguns determinados planos de negócio, você tem como alugar. E isso faz todo sentido. É o modelo de negócio que eu uso hoje e eu vou falar dele agora no próximo perfil. Que é o perfil chamado avançado. Vamos colocar ele aqui. É o perfil avançado. Eu vou colocar ele para vocês aqui agora. Que é o perfil avançado. Tá? Nesse perfil avançado é onde você conseguiu chegar no ponto, em termos de propriedade, no topo da pirâmide. É onde você comprou todos os equipamentos e tem toda a estrutura digital dentro do seu consultório. Depois de 13 anos de trabalho com odontologia digital, agora eu faço parte desse perfil. Mas eu sempre fui muito relutante, porque a fresadora não se encaixava no meu modelo de negócio. Eu tinha o scanner e eu tinha a impressora. Mas a fresadora é um equipamento caro e que o retorno para mim, que no meu perfil, atendo poucos pacientes, trabalho mais com personalização, não fazia sentido. Porque a quantidade de coroas personalizadas, de elementos protéticos personalizados que eu fazia era muito maior do que a quantidade de elementos simples que eu podia entregar para pagar o valor da fresadora. Então, no meu modelo de negócio, ele não se encaixava. E eu tinha que entender isso. Até que, recentemente, eu fiz o aluguel de uma fresadora, paguei metade desse valor, e aí a conta caiu pela metade. E hoje eu não sou proprietário. Eu tenho direito de uso, mas ele está presente no meu modelo de negócio hoje. Ô Sérgio, obrigado. Diego, obrigado aí pelo feedback, tá, gente? Falo de coração, isso tudo que eu estou entregando para vocês é algo que fez muita diferença para mim.
E que recentemente eu parei de bater muito mais cabeça, eu comecei a ser muito mais assertivo na aquisição do que eu fiz por trabalhar dentro desse fluxograma. Tá bom? Lembrando a vocês que, se vocês quiserem esse fluxograma, manda um direct para mim, eu mando o link do grupo, eu vou colocar no nosso grupo do Telegram o PDF disso que eu estou passando para vocês baixarem e fazerem análise do negócio de vocês. Tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês lá no nosso canal do Telegram. Se vocês quiserem, é só me pedir o link, eu mando o link para vocês, vocês cadastram e fazem parte do grupo onde vão receber uma série de conteúdos lá que a gente vai disponibilizar no dia a dia. A gente fez a opção pelo Telegram porque a gente quer trocar ideia, eu quero aproveitar esse tempo para me relacionar com vocês, vou mandar recado o dia todo, vídeo o dia todo, compartilhar coisas, vamos trocar ideias e vamos aproveitar esse tempo para crescer, crescermos juntos, tá? Nesse perfil, é o perfil all-in. Você tem todos os equipamentos. Tá joia? Só que com toda liberdade, existe uma responsabilidade. Quando vocês têm os equipamentos todos, pelo amor de Deus, gente, você tem que entender que vocês vão estar com R$500 mil, com R$400 mil investido dentro do seu consultório. Para vocês terem ideia, gente, esse é o valor de uma franquia. Vocês podem abrir uma franquia de um negócio com esse valor. Pelo amor de Deus, gente, é muito dinheiro investido. Então isso tem que rodar de uma maneira muito boa para vocês. Gente, para todos vocês aí, eu mando o link, manda um direct para mim, que eu não vou conseguir lembrar de todos vocês de cabeça, mas manda um direct para mim, que eu mando o link para vocês, pra vocês entrarem lá no Telegram e eu poder entregar esse material para vocês, tá? Entrego de coração, gente, vai ser exatamente o que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, pessoal, quais são os desafios que vocês têm neste modelo? Primeiro lugar, pessoal, quebra de paradigma. Vocês têm que entender que vocês vão passar de um centro consumidor de trabalhos protéticos e design para um centro produtor internamente, in-house. Por isso que eu gosto muito, eu não gosto de chamar de chairside, até porque na maioria das vezes os equipamentos não ficam do lado da cadeira, ficam numa sala separada. Eu gosto de chamar de in-house. Você tem as soluções dentro da sua casa, dentro do seu ambiente. Esteja ele onde ele estiver, mesmo que seja numa sala separada. Com esse equipamento in-house, você tem que ter uma quebra de paradigma de entender que você vai ter que fazer o processo produtivo rodar dentro da tua empresa. Antes você terceirizava. Agora você está incorporando algumas questões laboratoriais para dentro do teu ambiente. Primeiro lugar, isso muda o seu modelo de atendimento. Porque agora você vira cliente de si mesmo. Você é o laboratório e você produz aquelas peças. Tempo, produção, quem vai fazer, desenho do fluxo de produção, porque nós somos acostumados a produzir o atendimento. Então isso exige, mais do que os outros perfis, treinamento. Muito treinamento. E muito desenvolvimento da equipe de vocês. Outra coisa, fluxo de estoque de compras. Eu tenho certeza que vocês sabem o quanto de resina gasta, o quanto de acrílico gasta, o quanto de cimento resinoso gasta. Agora, vocês têm ideia de quantos blocos precisam? Do que você tem que ter de variedade de bloco? Do que você tem que ter de estoque de fresas, de ferramentas de fresagem? O quanto vocês têm que ter de estoque de filtro, de líquido refrigerante, de manutenção dos seus equipamentos? Então, tudo isso tem que ser redesenhado e é algo que nós não entendemos e que a gente precisa buscar esses dados. Sugestão: entre em grupos de discussão de odontologia digital. Os usuários têm a maior boa vontade do mundo de abrir esses dados para vocês. Vocês vão se surpreender com a solidariedade dos usuários de odontologia digital uns com os outros. Isso é muito legal. Não deixem de utilizar esse canal de comunicação com usuários mais experientes. Tá? E pessoal, nunca se esqueçam disso que eu vou falar para vocês. Não adianta um grande gestor de uma clínica, vamos supor que eu seja diretor de uma clínica com 20 dentistas.
compro fresadora, que legal, agora todos os meus dentistas vão fresar, e eu vou botar 2 scanners, eu vou gastar 2 milhões de reais, ótimo. Isso não serve de nada se vocês não tiverem engajamento da equipe. Conheço várias clínicas e hoje, pessoal, o perfil das clínicas é exatamente esse. As clínicas, elas se juntam por especialidades. Seria ótimo que o endo usasse o scanner, o protesista, o especialista em dentística, o especialista em implanto. Só que muitas das vezes um cara puxa, compra, convence os outros a comprar e os outros sócios, não vou usar não gosto de fazer guia de cirurgia de pele com aquele guia impresso, eu faço na mão, eu me dou melhor. Gente, se a sua equipe não está engajada, se todo mundo não parte para a transformação digital, não é você sozinho com esse scanner na mão que vai fazer revolução dentro do seu negócio. Seja o dentista seu sócio ou teu funcionário. Tem que ter engajamento. Essa equipe precisa ser treinada e inspirada antes desse equipamento chegar. Senão não vai rodar. Você não tem como obrigar o cara a parar de moldar. Se ele está na zona de conforto dele, ele não quer sair. Isso administrativamente, a gente faz muita diferença. Eu conheço muita gente que comprou. Gente, sério. Pode ter algum relato aqui na live. Tem muita gente que compra scanner e deixa na gaveta. 100 mil reais guardado na gaveta. Não dá para ser assim, gente. Não pode ser assim. É muito dinheiro. Deixa eu ler o que o Léo colocou aqui. O que entendo é que teríamos que deixar de atender para produzir ou contratar. Isso seria viável? A conta que eu fiz, Léo, para migrar para alguns trabalhos, primeiro, é quantos trabalhos eu precisava fazer para a fresadora ser lucrativa. Segundo, qual o perfil de trabalho que eu ia executar. Hoje, os dentes posteriores das minhas reabilitações eu faço. Mas muitas vezes os dentes anteriores não. Porque não vale a pena para mim. Eu não tenho tempo de ficar ali caracterizando, 10 queimas para poder fazer uma caracterização do jeito que eu gosto do meu trabalho. Então, eu tenho vários casos que eu mando fazer os anteriores no laboratório e os posteriores eu faço. Peço o nome da pastilha, pergunto o que ele utilizou, eu maqueio de uma forma mais básica e instalo e a gente consegue resolver bem os casos. Entendeu como o plano de negócio mixa parte gerencial, parte administrativa com parte clínica? Isso é importante para vocês linkarem, para vocês terem em mente. Tá joia? Então, gente, façam as contas. E não adianta eu só compartilhar a minha realidade, que eu tenho certeza que a realidade de cada um de vocês é diferente. Hoje eu não tenho ninguém que produza, sou eu mesmo que faço os meus trabalhos. E eu consigo ter lucratividade. Mês passado, no final do ano, dezembro, que foi o segundo mês que eu estava com a fresadora aqui, eu tive, somando novembro e dezembro, quase 25 mil reais de economia. De economia, descontada a prestação dos 2 meses da fresadora. Eu fresei quase 80 elementos nos 2 meses. Foram os meses mais puxados, né? Dezembro e janeiro. Dezembro e novembro, e sem me apertar. Bloqueia, não é aquela história atendendo o dia inteiro e deixando para fazer dente à noite. Eu bloqueava horários da minha semana e eu sentava para fazer os casos. E a minha hora clínica era paga e tinha lucro do lucro que eu tinha da economia do laboratório. Funcionou. Mas eu fiz conta, Léo. Eu fiz muita conta. Mas muita conta. Para bater o martelo e saber que isso aí ia funcionar. Tá joia? Façam contas e desenhem o plano de negócio. Mas, gente, a equipe tem que estar engajada. Se não tiver, não vai funcionar. Tá bom? Bom, os 2 itens que a gente já falou, treinamento e embasamento, eu não preciso voltar nesses itens. Muito mais necessários quanto mais equipamentos a gente tenha. Plano de negócio, agora é um item muito importante e agora eu quero compartilhar o que aconteceu comigo. Eu não fechava fresadora porque eu só tinha opção de compra. E para mim hoje eu tenho o sistema de rental, o sistema de aluguéis. Que para mim funcionou extremamente bem porque jogou o valor do meu gasto mensal com os scanners, com a fresadora, lá para baixo. E num aluguel completo de scanner, fresadora, impressora, software, tudo caiu e eu consegui reduzir o que eu pagava só no meu scanner, eu consegui reduzir para pagar todos os meus equipamentos digitais. Isso é sensacional. O custo caiu. E vem caindo cada vez mais. E vem caindo cada vez mais. A gente tem scanners a 50 mil reais hoje. A
Antigamente a gente tinha scanner só 140. O Thompson acabou de me perguntar aqui, qual é a minha fresadora? Minha fresadora chama-se C-Series. Eu tenho uma fresadora da Strauma chamada C-Series. É uma fresadora eminentemente para trabalhos chairside e fresagens de elementos unitários. Pessoal, faltam 25 segundos para a live cair. Quando ela cair, eu vou ligar novamente e a gente continua. É só vocês entrarem aqui de novo, tá? Eu vou ler as perguntas aqui para a gente terminar. A Giza, conheço 4 clínicas dentro de vários dentistas, um fluxo digital, verdade. Tem que aprender a gestão, com certeza. Além dos equipamentos digitais, o que mais você teve que comprar? Forno, kit de maquiagem, cerâmica. Eu respondo para vocês na virada da live que vai cair agora. Só um minutinho.